Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a afundar, gritou: salve-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é o Filho de Deus. Feche sua Bíblia, feche seus olhos e vamos falar com o Pai mais uma vez. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, a Tua palavra está sendo falada e a Tua palavra é viva, é eficaz, revelada para nós. Fala aos nossos corações. Fala conosco, fala com aqueles que estão no templo, aqueles que nos acompanham online. Que o Senhor venha tratar no profundo e mais íntimo da nossa alma. Em nome de Jesus, nós te agradecemos e nós te pedimos. Amém. Aqui é uma palavra que nos ensina tanto sobre o cuidado do Senhor. Nós ouvimos aqui, nós falamos e todas essas situações somos nós. Quantas vezes o Senhor está falando conosco, o Senhor está ministrando sobre as nossas vidas, o Senhor está dizendo algo para nós, e mesmo assim nós não ouvimos a voz do Senhor, nós não compreendemos a voz dele. Quando a palavra diz para nós que Jesus estava andando sobre as águas e andando sobre o mar, indo até os discípulos, indo até aquelas pessoas que estavam naquele barco, nem os discípulos que andavam com Jesus reconheceram que era ele. E às vezes, irmãos, nós viemos para a igreja, nós buscamos a face do Senhor, nós somos líderes, nós estamos ali na linha de frente, buscando, guerreando, orando, fazendo os nossos devocionais. E às vezes o Senhor fala conosco e nós ficamos desapercebidos. E isso é triste, porque algumas pessoas percebem que isso está acontecendo e elas tomam atitude. E outras, elas se permitem ser engolidas pelas adversidades. E aqui nós estamos vendo que, por mais que nós tenhamos medo, por mais que nós olhamos para a situação, sempre o Senhor vai estar com a mão estendida para nos resgatar. E quando a palavra diz para nós que Pedro disse: é o Senhor mesmo, permita que eu vá aí ter com o Senhor. E Pedro desce do barco, a palavra diz que ele começa a andar sobre as águas com o Senhor. Irmão, você já parou para imaginar que coisa maravilhosa é isso? Vocês sabem, rios, piscinas, mares, e eles estavam em alto mar. E o mar, você não consegue ver o fim dele, a não ser que você está no raso. E eles estavam a muita distância da praia, muito longe. E tudo escuro, escuridão. Eu não sei como que é no mar à noite, né, amor? A gente nunca, ainda, né, glória a Deus, 40 dias de milagres. Mas a gente imagina que é uma escuridão tremenda. E Pedro teve coragem para descer do barco e até andar Jesus. Porque nós somos assim, em dados momentos nós temos certa ousadia. E a gente fala: não, eu vou sim para cima mesmo, eu não quero nem saber, eu vou. Jesus está mandando eu ir, eu vou. Beleza, irmão, olha que bênção que você é. Glória a Deus pela sua vida. Mas aí, quando você se posiciona e toma uma atitude de fé, toma uma atitude diferente daquilo que
era para você tomar, mas você não acreditava na questão de posicionamento, as ondas começam a se levantar. Porque o diabo, o inferno, ele se levanta também. Ele não quer que você ganhe a sua vitória. Ele não quer que nesses 40 dias de milagres você receba o seu milagre na sua vida. Então, você tem aquela atitude. Você vem para a igreja, você recebe a palavra, você recebe aquela injeção de ânimo na sua vida. E aí você pula do barco e começa a caminhar com o Senhor. Mas aí vêm as ondas, o vento. E o que você faz? Começa a olhar para o tamanho do vento. Para o tamanho do vento não, começa a olhar para o tamanho das ondas. E aquele vento forte começa a bater em você e vai para o lado e vai para o outro. E você já não sabe mais o que fazer, que caminho tomar. E nesse momento a incredulidade entra no seu coração. A falta de fé entra no seu coração. A dúvida entra no seu coração. E aí, diante dessas situações, o que nós devemos fazer? É clamar o sangue e o nome de Jesus. Querido, quando isso acontecer na sua vida, se porventura acontecer, fale para o Senhor, fala: Senhor, me salva porque eu estou afundando. Não permita que as lutas, as dificuldades, as situações, o desespero, a amargura, todas as tribulações que nós temos que passar por esse mundo, ela guie a sua vida. Quem tem que guiar a sua vida é o Senhor Jesus. Não tenha medo pelo que há de vir ou pelo que você irá de passar. Confie num Deus que pode todas as coisas. Sabe, irmãos, nós precisamos colocar aquele que está acima de todas as coisas sobre a nossa vida. O Richard falou algo tão interessante essa semana e que nós fazemos também. Mas a gente não compreende o fundamento daquilo. E quando ele falou, às vezes a gente precisa falar de forma lúdica mesmo para nós entendermos. Igual quando nós falamos com as crianças. E ele estava falando da tia dele, que ela tem um travesseiro de oração. E ela coloca todos os pedidos de oração embaixo daquele travesseiro. E ela ora em cima do travesseiro. Ou seja, as dificuldades, as tribulações, os problemas estão debaixo do joelho dela. Querido, é no joelho mesmo que a gente vai vencer. Sabe por quê? Enquanto nós estivermos de joelhos dobrados, o Senhor está lutando por nós. Se nós nos prostrarmos e estarmos de joelho confiando nele, os problemas estão debaixo de nós. Porque assim como Pedro andou sobre as águas, assim como Jesus também andou sobre as águas, pelos mares das dificuldades, nós também vamos andar, em nome de Jesus. Então, nos momentos em que você achar que você não está conseguindo mais, que está tudo vindo mesmo, o vento contrário, e quando vem de uma forma que quer arrancar você da presença de Deus, você vai se lembrar que aquele que te chamou, ele dá ordem para esse vento parar. Aquele que te chamou é o mesmo que disse para Lázaro: vem para fora. Mas estava morto, mas Jesus pode todas as coisas. Sabe, irmãos, nós temos que parar de ter medo, de achar que nossa fé é pequena. O Deus que te chamou é grande. E o Espírito que Ele colocou dentro de você é o Espírito de ousadia. Você vai vencer no nome de Jesus. Não precisa ter medo diante das dificuldades. Não precisa olhar para o vento, não. Você pode olhar para o vento, pode olhar para a dificuldade, pode falar: eu sou mais que vencedor naquele que me fortalece. Porque se você está lutando, irmão, vai vir batalhas para você. Se você é um soldado de guerra, vai vir batalhas para você. Se você está no meio da luta, no meio do fogo, as coisas vão ter que acontecer, irmão. Se não estiver acontecendo nada, se a sua vida tiver um mar de rosas, se não tiver nenhum problema, irmão, vá orar e falar com Deus que tem alguma coisa que não está muito legal. Porque o crente é assim, é toda hora, todo instante tem um enfrentamento. Não é, Ri? Todo instante, toda hora a gente está na batalha, irmãos. A gente não está para brincadeira, não. Se você está para brincadeira, eu quero te dizer, querido, se conserta, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando. E nós temos falado sobre isso todos os cultos praticamente. E se eu não falar para você e não te alertar, irmãos, vocês vão achar que evangelho é só isso. Só coisa boa. Não. Para servir o Senhor você tem que lutar, tem que guerrear, tem que batalhar, tem que sofrer às vezes humilhação. Mas porque nós sabemos que nós vamos morar no céu.
A nossa vida é aqui, nós estamos aqui, vivemos aqui, mas nós vamos morar no céu. Não se preocupe com nada, isso aqui tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar, vai ficar aqui. Mas as palavras do Senhor, elas permanecem. As palavras do Senhor estão no nosso coração, no seu coração. Quando as situações difíceis vierem, você vai clamar àquele que pode todas as coisas. Irmãos, quando Deus manda, tudo tem que obedecer. Ele está acima de todo nome. Tudo pertence a Ele, irmão. Então não se preocupe com nada. Ore e peça ao Senhor que pode fazer todas as coisas. Mas aí, eu preciso te ensinar algo. Você precisa colocar o Senhor como sua prioridade. O Senhor tem que ser o Deus totalmente da sua vida. Não é só no momento que as coisas estão bem. Não é no momento que você não precisa. São em todos os momentos, irmãos. Tudo tem que ser para o Senhor. Toda a honra, toda a glória. O seu corpo tem que ser para o Senhor. A sua mente tem que ser para o Senhor. Aqui, ó, o seu celular tem que ser para o Senhor. A sua vida tem que ser para Ele. É tudo. O Senhor não quer você pela metade. Ele não quer você agora servindo Ele, daqui a pouco está lá fora servindo o mundo. Você tem que ser santificado para o Senhor. Tudo que é seu, tudo que pertence a você, precisa ser do Senhor. A prioridade da sua vida, irmãos, o ar que você respira precisa pertencer ao Senhor. Não adianta você querer achar que Deus não está vendo. Deus está vendo tudo. Eu vou te dizer uma coisa: pecado ainda é pecado. Tudo mudou. As situações mudaram, as formas de falar mudaram, a nossa gramática passou por mudanças, não a linguagem neutra, isso daí não tem nada a ver. Estou falando que as coisas foram mudando. Antigamente as pessoas falavam vós, sois, esses nomes assim. Hoje em dia, mas é diferente. Nós falamos você, vocês, senhores, senhoras. Antigamente é nesse sentido que eu estou falando. Mas a palavra do Senhor, ela nunca muda. O contexto é o mesmo. Jesus vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Certa feita, alguém me perguntou esses dias: pastora, eu estou aqui conversando com meu esposo, existe pecado e pecadinho? E eu dei risada, eu falei: não existe isso. Não tem, Jesus não tem um termômetro lá onde ele mede. Isso aqui você pecou só um pouquinho. Não, isso aqui você vai ter um pecadinho, você vai fazer tal coisinha. Não, pecado é pecado. Pecou, acabou. Você tem que fazer o quê? Voltar, se redimir com o Senhor, pedir perdão e tá tudo certo. A mesa tá aqui, ó. Daqui a pouco nós vamos participar da Santa Ceia. É o momento que você vai ter de pedir perdão pelos pecados. Nós somos seres humanos, a gente erra a todo instante. Só que o que eu falei, não permita que as suas atitudes definam o seu destino. A sua atitude tem que ser louvar e engrandecer o nome do Senhor. Fazer dele a sua prioridade, irmão. Quando eu priorizo o Senhor, Ele prioriza tudo que eu preciso. Você não entendeu? Eu vou falar. Quando eu priorizo o Senhor, Ele prioriza tudo que eu preciso. Eu não tenho falta de nada. Nada, porque no instante que eu dobro os meus joelhos, e você é assim também, dobra os seus joelhos, o Senhor já está preparando a provisão. Assim como foi com aquela mulher, antes dela pedir, antes dela orar, o Senhor já tinha incomodado uma pessoa que não tinha nada a ver com o círculo dela ali. O Senhor já tinha mandado alguém preparar a provisão para ela. O Senhor tem cuidado de você, querido, porque você tem colocado Ele como prioridade na sua vida. Ele tem visto que a sua adoração é sincera, que a sua oração é sincera, que tudo que você faz é para a honra e glória do nome dEle. E aí você pode me perguntar: como assim, pastora, fazer do Senhor a prioridade? Tudo, irmãos, é do Senhor. Ao despertarmos pela manhã, nós precisamos acordar e engrandecer o nome do Senhor e falar: obrigada, Senhor, porque eu acordei. Pode ser, irmão, que você pode acordar, né, com o humor um pouquinho, né, mais ou menos assim, não querendo acordar, mas você agradeça ao Senhor. Com humor bom, com humor ruim, você vai agradecer o nome do Senhor. Você vai falar: obrigada, Senhor, porque eu acordei. Obrigada porque o meu vizinho fez barulho e me acordou para eu orar e falar com o Senhor. Não murmura não, irmão. E aí você vai lá:
você faz as suas coisas que tem que fazer, escova o seu dente, toma o seu banho, agradecendo o nome do Senhor pelo chuveiro, pela água quente. Vai comer, se assentar à mesa, irmão, ora, agradeça ao Senhor pelo alimento. Faça disso um hábito, o pastor falou isso pela manhã. Nós não temos vergonha de qualquer lugar que nós vamos, nós oramos. Se as pessoas estão conosco, nós damos as mãos e nós oramos e agradecemos pelo alimento que está na mesa. Antes de dormir, nós oramos agradecendo pelo dia. Quando nós saímos para viajar, irmão, às vezes nós saímos da nossa casa para vir para a igreja, nós oramos. Em todo tempo, a nossa vida pertence ao Senhor. A nossa vida tem que pertencer ao Senhor. E eu costumo falar que as coisas das prioridades que eu faço para o Senhor, os dias que são mais felizes, o dia mais feliz do meu mês é quando eu recebo o meu pagamento. E não é, irmãos, porque a gente recebe o pagamento que eu quero gastar. Não é isso. É porque a minha alegria, o meu prazer é receber o meu salário e já transferir meu dízimo e a minha oferta. E falar, Senhor, está aqui o meu melhor. Obrigada pelo que o Senhor me dá. Irmãos, isso é tão maravilhoso que uma vez eu recebi uma bênção que eu não estava nem esperando. E eu estou lá na minha casa, daqui a pouco eu olho uma notificação do banco, eu falei, ué, mas credo, né? Não é dia de receber, e tá bom. Aí eu olhei, tinha um valor, eu falei, tem alguma coisa errada. Irmão, não queira ser apossado que não é seu, hein? E aí eu olhei e eu falei, nossa, mandei uma mensagem pro meu patrão na hora. Eu falei, Paulo, tem um dinheiro na minha conta aqui, e eu não sei o que é isso. E eu já fiquei até meio assim, que eu falei, nossa, vai ter a convenção, quer ver que ele vai querer que eu trabalhe lá de novo? Pensei que era isso, né? E aí ele falou, não, é a sua comissão. Eu falei, olha, glória a Deus, amém, tá bom. Aí o que eu já fiz, irmão? Já transferi o dízimo e oferta rapidinho, para não dar tempo. E aí já transferi, fui lá na sala, né, amor? Falei, amor, caiu um pagamento assim. Quanto? Eu falei, tanto. Ah, já transferiu o dízimo e oferta? Porque é assim lá em casa, viu, irmãos? Não é diferente, não. É lá assim, claro, né, amor? Já transferi. Aí eu falei, qual conta que é para mandar? Porque assim, o meu salário, eu recebo, dízimo e oferta, e o restante vai para outra conta lá, né, amor? Que junta tudo, né? Aí, você falou o quê para mim? Ai, pode ficar. Nossa, irmãos, aí eu glorifiquei. Aí ele falou, não, fica para você. Eu falei, glória a Deus, aleluia, Deus é bom. Sabe por quê? Deus cuida de nós em todo tempo. E todo tempo, irmãos, eu sei que é assim com você. Eu sei que você coloca o Senhor como prioridade na sua vida. E se você ainda não entendeu e não colocou, faça isso hoje. Tem um versículo lá no Salmos 20, no verso 7, que eu gosto muito dele. E que ele fala sobre a nossa confiança. E é isso que eu quero dizer para você nessa manhã. Que a sua confiança, ela não está no que você tem, naquilo que você possui. A sua confiança está no Deus dos exércitos. E olha o que o salmista diz para nós aqui, ó. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, nosso Deus. Irmãos, as lutas vêm, mas invoque o nome do Senhor. Clame ao nome dEle. Não tenha medo. Se tiver medo, irmão, vai com medo mesmo e vai invocando o nome do Senhor Jesus. Vai glorificando o nome dEle. E melhor, já vai agradecendo pela vitória que você já recebeu. Porque a vitória é garantida, irmão. Você colocou Deus na frente, Deus está no negócio, acabou, não tem para ninguém. Ontem eu ministrei para as mulheres aqui, eu falei para elas, o Espírito que habita em você vai fazer você vencer, você é indestrutível. Nada vai parar você. Nada vai parar. É assim que funciona nas nossas vidas, irmãos. A nossa confiança não está em carros, nem em cavalos, nem em dinheiro, nem em cargo público, nem em nada. A nossa confiança está no Senhor Jesus. Ele que dá ordem aos anjos ao nosso respeito. Ele que olha para o vento e para a tempestade e Ele manda se acalmar. Ele que manda a provisão. É Ele que cuida de nós. Não tenha medo. O Senhor está falando com você nessa manhã. Não tenha medo.
Não olhe para o vento, não olhe para as tempestades, não fique reparando naquilo que não é para você reparar. Não gaste a sua força com isso. Fite seus olhos no céu e clame ao nome do Senhor que vai fazer todas as coisas. Às vezes nós não recebemos os nossos milagres porque nós não temos fé para isso. Mas nessa manhã o Senhor está colocando fé, está renovando a sua fé em nome de Jesus. Você não vai parar. As pessoas que olham para você, ou as pessoas que andam com você, elas vão ter que olhar para você e falar: verdadeiramente você serve o Deus Todo-Poderoso. Não se preocupe, o Senhor também está cuidando deles. Às vezes eles não entendem a sua fé, não compreendem o que você faz. Por que que num dia de domingo, você vem para a igreja 5 horas da manhã, para adorar ao Senhor 6 horas da manhã? Ou porque você vem às 9 da manhã para adorar ao Senhor? Ou porque você é igual uns que fazem aqui, estão no culto das 6, das 9, às 19. É porque você já entendeu que a sua vida não é nada sem o Senhor Jesus. Que você prefere estar na casa dele do que em qualquer outro lugar. Nós sabemos que as dificuldades estão para chegar, irmãos. Tem lugares já que nem a Bíblia eles podem ter. Eles não podem nem pregar o nome do Senhor Jesus. Não seja esse tipo de pessoa que quando não pode fazer algo para Deus, fica lá falando: ai, eu queria fazer, ai, se eu pudesse. Se eu pudesse, não, quando você podia, você não fez. Não vem com hipocrisia, porque Deus está vendo tudo. Eu publiquei uma foto esses dias no grupo, acho que no grupo das mulheres. Uma pessoa no celular, assistindo televisão. Eu não vou para a igreja, eu vou ficar assistindo televisão. E depois essa mesma pessoa estava na cama de hospital e falando: se eu pudesse estar na igreja. Aproveite o Senhor enquanto é tempo. Aproveite estar na casa do Senhor enquanto você pode. Aproveite criar os seus filhos na presença do Senhor enquanto é tempo. A palavra diz: cria e ensina os teus filhos no caminho que devem andar. Aproveite esses momentos. Tenha tempo de qualidade com o Senhor. Queira estar com o Senhor, não por obrigação, não porque você precisa. Não faça trocas com o Senhor, porque isso não funciona com Ele. Mas queira estar com Ele, porque Ele é a sua prioridade. Quando eu acredito que vocês casados, né? Quando vocês estavam namorando, vocês queriam ficar perto um do outro, toda hora. Não é assim, irmãos? Cadê os casados, não é assim? E é assim até hoje, em nome de Jesus. Mas no começo era diferente, né? Tinha aquele negócio, não queria ir embora. Esse amor, essa paixão, esse amor que a gente tem que ser do mesmo jeito com o Senhor. E até maior e melhor com o Senhor. Tem que ser assim. Você não tem que vir na casa do Senhor por obrigação, ou porque Ele te dá alguma coisa, ou porque você está na escala. Não, você tem que vir para a casa do Senhor livre, adorando e falando: eu vou adorar ao Rei dos Reis, o meu amado. Eu vou vestir a minha melhor roupa, eu vou me arrumar da melhor forma, porque eu vou adorar o Rei dos Reis. É assim que tem que ser a nossa posição quando nós saímos da nossa casa. A nossa prioridade é isso. É você priorizar o Senhor. Nossa, de novo o pastor marcou esse culto das 6 da manhã. Irmão, é para adorar ao Rei dos Reis. Se você não quer vir, amém. Mas aqueles que vêm são abençoados. E quem não quiser vir, o culto vai acontecer do mesmo jeito. As coisas vão acontecer do mesmo jeito. Porque o dono da festa já está aqui. O convidado já está aqui. Irmão, eu vindo ou não eu vindo, para Deus não faz diferença nenhuma. Porque Ele vai ser adorado do mesmo jeito. Mas eu prefiro sempre adorar ao nome do Senhor. E eu sei que você também prefere.